Agora eu quero trazer aqui, reagir, uma informação do Santos, também da Jovem Pan Esportes. Lembrando que o link do canal da Jovem Pan Esportes vai ficar na descrição desta live e você pode se inscrever lá no canal da Jovem Pan Esportes. Vamos ver, o Sampaoli não quis, o Tite não quis o Santos e o Dorival não quis, é isso? Vamos ver o que o pessoal da Jovem Pan Esportes vai falar sobre essa questão do Santos, que até agora me parece que não fechou com nenhum treinador. Vamos ver o que eles têm a dizer e a gente também vai dar a nossa opinião aqui. Tem aquela procura do Peixe por um novo comandante. Após a saída, a demissão de Pedro Caixinha, o Santos do Neymar vai em busca de um novo técnico no mercado. O Peixe segue sem um treinador, já consultou o Tite e não foi para frente. Já consultou o Dorival Júnior e não foi para frente. E agora o Sampaoli. Diretoria do Santos, nas últimas horas, nos últimos dias, tinha ali a esperança de que o Sampaoli aceitasse a oferta, de que as coisas fossem para frente, mas de acordo com o André Hernan, o Jorge Sampaoli recusou oficialmente a proposta para se tornar o novo técnico do Santos. O técnico argentino e a sua comitiva estiveram reunidos durante toda a terça-feira e após uma análise profunda, assistindo jogos, analisando o elenco, tendo conhecimento dos bastidores, o Sampaoli não aceitou o convite. De acordo com a reportagem, o técnico viu muitas carências no clube e entendeu que não teria tempo hábil para uma grande mudança. O Peixe agora está vasculhando o mercado à procura de outras opções. Sampaoli não vem. Vampeta, Sampaoli não vem. Ele que foi vice-campeão brasileiro pelo Peixe em 2019. Talvez tenha sido um dos grandes trabalhos, dos últimos trabalhos do Sampaoli. Esse Santos de 2019 talvez seja um dos melhores trabalhos que ele tenha feito aí de maneira recente, porque na Argentina foi muito mal, à frente da seleção da Argentina, no Flamengo também foi muito mal. No Atlético Mineiro, acho que fez um trabalho até razoável, mas assim, no futebol brasileiro em si, o que eu quero dizer, o Sampaoli não conquistou títulos, não conquistou taças da maneira que se esperava, e em termos de desempenho, atuação dentro de campo, o futebol, acho que o Santos de 2019 talvez tenha sido a melhor passagem do Sampaoli aqui no Brasil, Vamp. Agora recusando o Peixe. O Sampaoli, quando estava no Santos, ele atingiu pontuação de campeão, né? Mas naquele ano lá, o Flamengo fez uma campanha impecável com o Jorge Jesus, né? E o Santos ainda dava jogo com o Flamengo, né? E aí ele faz aquela campanha toda, todo mundo sabe que tem que ir no clube, dizem, não sei, nunca trabalhei com São Paulo, ele mora até no Rio de Janeiro, pode ficar em Angra não, Búzios. Diz que o problema dele é o relacionamento. Estava vendo que ele acompanha o dia a dia do futebol brasileiro, acompanha a equipe do Santos também. Se não me engano, ele foi campeão também mineiro, né? O único título que ele tem é o Campeonato Mineiro, se não me engano. E aí, o presidente, quando ganha a eleição, o Marcelo disse que a primeira opção dele foi, ele pensou sempre no São Paulo, mas aí não governa sozinho, a sua diretoria falou, não, São Paulo não. Né? Agora não vem, vamos ver o que será o treinador do Santos. Diz que o Tite também não topou, o Dorival falou que não trabalha mais esse ano. E aí está essa interrogação no mercado para ver quem o Santos vai trazer. O Santos estava interessado no treinador do Grêmio. Antes de ele ir para o Grêmio lá, foi campeão com o Vélez, o argentino, o boliviano. Aí vai lá, tenta buscar agora. Fala pro Grêmio, o Grêmio era interessado no Caixinha, fala, Caixinha, vai pro Grêmio e já mandou embora, faz uma troca para ver. Também não tem tantas opções assim não, né? O Fernando Diniz, é por ser amigo do Neymar, foi treinador do Neymar, não sei o que na seleção. Mas não vamos esquecer que o Diniz também foi no Santos e não ficou, acho que ficou 27 jogos. Sim. Então, quem está no mercado? Lá em 2021. Santos que troca de Carille para Fernando Diniz. Duas ideias completamente diferentes de jogo, de proposta. Eu não sei se é 17 ou 27. É mais ou menos isso e é demitido. Então vamos ver aí quem vai ser o treinador do Santos. Sampaio provavelmente deve estar dirigindo o time nessa rodada. São Paulo não topou. Interrogação, meu filho.
Técnicos do Santos desde a chegada de Abel Ferreira ao Palmeiras. Então, os técnicos do Santos de 2020 para cá. Cuca, Ariel Roland, que ficou 52 dias à frente do Santos. Fernando Diniz ficou 118 dias, chegou no dia 10 de maio de 2021 e saiu em setembro de 2021. O Ariel Roland chegou em março de 21, saiu em abril de 2021. E o Cuca, no dia 7 de agosto de 2020, saiu no dia 21 de fevereiro de 2021. Aí tem, depois do Diniz, como eu disse, tem essa troca. Fernando Diniz por Fábio Carille. Duas propostas completamente diferentes aí, pensamento de futebol. O Carille chega no dia 8 de setembro de 21 e fica até 18 de fevereiro de 2022, 163 dias. Fabian Bustos, fevereiro de 22 a julho de 22. Lisca, julho de 22 a setembro de 22. Odair Hellmann, novembro de 2022 e fica até junho de 23. Paulo Turra, que fica 41 dias, Diego Aguirre fica 39 dias, Marcelo Fernandes 81 dias, Fábio Carille agora que teve a passagem aí, a maior passagem desses técnicos que eu estou citando, ele chega a ficar 335 dias, basicamente um ano à frente do Santos, e o Pedro Caixinha 112 dias. Então a média de permanência de um técnico no Santos é de 128 dias, desses todos que passaram no Peixe. Dá uma média aí, cada técnico, 3 meses à frente do Santos, de 2020 para cá. E agora, essa recusa do Sampaoli. Mauro César Sampaoli recusa o Santos, que vai ter que ser criativo para achar um técnico no mercado. Pois é, assim, eu imagino que qualquer treinador que o Santos procure vai pensar na situação. Primeiro, um elenco formado às pressas, um time que precisa ser todo montado, um jogador que tem um peso grande e parece ter muitos privilégios, ele vai ter que ser um cara de composição. Então, será que vale a pena? O cara sabendo que daqui a pouco um outro time grande manda técnico embora e pode surgir outra proposta? Porque se o Tite não quis, o Dorival não quis, o Luiz Castro não quer, o São Paulo não quer, não é por acaso, né? Então, acho que o Santos assim, precisa primeiro entender a sua situação, o seu momento. O Santos veio da Série B, fez muitas contratações, até muitas para um time que tem seus problemas financeiros, a meu ver, mas não tem um time montado, não tem um time estruturado. Tem jogador que chegou aí durante a temporada, agora recentemente. O principal jogador, o Neymar, ficou fora 41 dias, jogou meio tempo no domingo. Enfim, é uma situação estranha do Santos. E ontem o CEO deu lá uma entrevista e fez várias declarações, assim, bem realistas, achei. E que contrastam com as declarações do presidente depois da derrota para o Vasco, que ele considerou inaceitável. Enfim, o primeiro o Santos tem que descobrir o que ele quer da vida. E entender o seu tamanho nesse momento. Qual é a sua condição, qual é a sua possibilidade. E nós temos aqui a declaração do CEO do Santos, o Pedro Martins, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira. Ele chegou a dizer que se continuar, o saudosismo das épocas de glórias do Santos vai acabar matando o clube. Então, uma declaração forte do Pedro Martins, CEO do Santos. Ele fala e você acompanha aqui no Bate Pronto. Vai deixando seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E na sequência, quero saber a opinião do Flávio Prado. Pedro Martins, aqui no Bate Pronto. Para o Santos ser competitivo, para que essa reconstrução do Santos seja definitiva, para que ela de fato represente uma evolução para essa instituição, não acreditem que apenas com a escolha de jogador e com a escolha de treinador, nós vamos voltar a ser o multicampeão. Não vamos. O sistema é feito para você ter mais dívidas. Vem aqui, vou te mostrar no meu papel como é que funciona. Quando eu chego no Santos, eu me assusto com a compreensão interna. Esse clube parou no tempo e a gente tinha a compreensão de que depois do acesso as coisas iam voltar ao normal. Para que a gente consiga fazer o Santos campeão, a gente precisa entender
o que fez com que o Santos... Por que o Santos caiu de divisão? E o que aconteceu com essa instituição? Porque um clube desse tamanho não cai de divisão à toa. Não cai. Depois de 100 dias de Santos Futebol Clube, eu consegui fazer o diagnóstico, apresentar algumas evoluções, mas ainda existem travas institucionais para que a gente consiga tomar as decisões duras para fazer essa evolução. O Santos é um clube que precisa ter muito orgulho do seu passado, muito mesmo. É o que está moldando a identidade dessa instituição. Só que ele precisa saber diferenciar o que é orgulho do passado de saudosismo. O saudosismo vai matar o Santos Futebol Clube. Flávio Prado, tá aí, declaração forte do Pedro Martins. Bom, é isso. Eu vou dar uma paradinha aqui porque eu quero tecer um comentário também em relação a essa notícia do Santos. Essa questão de treinador. O Santos sendo recusado aí pelo Sampaoli, sendo recusado pelo Tite, sendo recusado pelo Dorival Júnior, enfim. E olha, e o Santos só correu atrás de treinador, alguns ultrapassados, o outro não deu certo em lugar nenhum. Então, por que o Santos não... que jogou contra o Atlético agora, se eu não me engano, o último jogo agora do Santos, ganhou do meu Galo lá na Vila Belmiro 2-0. É o César Sampaio que está lá no Santos, que foi técnico interino desse jogo. Não sei se foi o César Sampaio. Eu não lembro certo, mas parece que é um ex-jogador que atuou lá no Santos. Não me lembro se é o César Sampaio. Depois você que é santista pode até nos comentários aí fazer essa correção, mas se não for o César Sampaio. Mas me parece que é o César Sampaio que estava como interino no Santos no último jogo agora, que o Santos ganhou de 2-0 do Atlético Mineiro, do Galão da Massa lá no Vila Belmiro. E o Santos jogou bem, segurou o Atlético. Então, o que eu fico perguntando, o que acontece com os clubes brasileiros, que eles têm medo de lançar, de dar uma oportunidade para um treinador que está sendo trabalhado nas categorias de base, para um técnico interino. Os caras preferem ir mal, fazer uma campanha horrível com um treinador de nome, do que dar chance para um cara. Pô, já que você vai jogar na incerteza, porque se você trouxer Sampaoli, Tite, Dorival Júnior, é você jogar na incerteza. Porque se você for analisar os últimos trabalhos desses treinadores, foram um fiasco. Eles foram campeões aonde? Ultimamente falando. Dorival já foi campeoníssimo no passado, Tite também, mas isso aí ficou no passado. Vamos analisar aí os últimos trabalhos desses treinadores. O que eles fizeram? O que eles ganharam? Pois já que você vai jogar na incerteza com esses caras, dá oportunidade aí pro César Sampaio, se eu não me engano, que é o técnico interino do Santos. Dá uma oportunidade para um interino que tá aí, pô. Para um cara que tá sendo trabalhado aí há muito tempo no Santos, dirigindo as categorias de base, tampando buraco quando o treinador é mandado embora. Mas é que eu achei muito interessante o Pedro Martins, que ele é um cara muito aberta. O que o Pedro Martins falou em relação ao Santos, que ele quis dizer que o problema do Santos vai muito além de ser o treinador e de ser jogador, é estrutural. Precisa se mudar a estrutura administrativa do clube. Essa declaração dele vale para a notícia que eu trouxe agora há pouco sobre o Corinthians. É o mesmo problema do Corinthians, é estrutural, é administrativo, vai além de treinador e jogador. Então não adianta você achar que vou trazer o Neymar. Bom, o Neymar tá aí, ó. O último jogo então contra o Atlético foi bizarro. Pra mim, o Neymar é um dos últimos craques que o futebol brasileiro já produziu, depois de Ronaldinho Gaúcho. Neymar pra mim foi o último craque. Eu não acredito mais na recuperação do Neymar, com toda sinceridade. Eu torço para que ele se recupere, mas eu não acredito na recuperação física do Neymar para voltar a jogar em alto nível. Eu não acredito. Ser sincero, não acredito que o Neymar vai ser o salvador da pátria da seleção brasileira. Não acredito.
Então, a gente precisa ser realista. O Neymar, eu acho que já vai encerrar a carreira, mas não adianta você achar que você vai investir em Sampaoli, Neymar, e que você vai mudar a situação que é estrutural, que é administrativa. Porque você vai continuar cavando, causando rombo financeiro no clube, aumentando a dívida, e você não vai resolver o problema. A questão ficou bem claro pelo Céu dos Santos, o Pedro Martins, que é uma questão administrativa. De corrigir os problemas que foram causados no clube lá no passado. É o que precisa ser feito. Não só no Santos, não. Várias equipes do futebol brasileiro. O meu Atlético Mineiro precisaria passar por uma situação assim. O clube deveria estar sendo administrado por profissionais do futebol. Infelizmente não está. Está sendo administrado aqui em Minas por empresários vitoriosíssimos, cada um no seu ramo empresarial, mas futebol eles não entendem nada, são amadores, entendeu? Então também precisa passar por uma reformulação administrativa. Então não é só o Santos, vários clubes do Brasil precisam passar por essa reformulação. Então eu acho que o Santos deveria dar oportunidade para o técnico interino, já que vai correr na incerteza, corra com um técnico interino, ganhando salário mais em conta. Se não der certo, beleza, você tentou, aí depois você corre atrás de um grande treinador. É a minha opinião em relação a isso. Vamos trazer agora outra informação aqui. Eu já tinha até trago as informações sobre o Santos, aí eu acabei deixando passar essa questão do Neymar, né? Essa notícia sobre o Neymar aqui. O Pilhado vai trazer essa informação e eu vou reagir a essa questão do Neymar para a gente fechar essa questão do Santos. Neymar sentiu de novo, Bruno Prado. Neymar levou a mão na coxa, Neymar saiu chorando de campo, né? É porque mais uma vez está lesionado e mais uma vez o número 6, tá, Bruno? Porque o Neymar, ele entrou no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas entrou no final. Aí foram 6 jogos como titular. Machucou. Pode ficar tranquilo, Coquinho. Machucou, tá? O Neymar teve 6 jogos como titular. Machucou. Voltou agora, não dá nem pra contar que ele teve outros jogos. E no Al Hilal foi 1 ano e meio que ele esteve lá, jogou 6 jogos. Ou seja, Jorge Jesus parece que tinha razão. E aí, eu disse ontem no Canelada e repito aqui. É muito tempo sem jogar. Nos últimos 6 anos são só lesões do Neymar. E o que eu digo é... Eu acho, posso calar minha boca, mas eu acho que se o Neymar não resolver parar e focar exclusivamente no futebol, eu acho que está perto do fim da carreira dele. De verdade, Bruno. Não dá mais pra... liga não sei o que eu vou lá de futebol de 7, ver meus amigos jogarem, bato um penaltizinho festivo, vou pra evento social, vou pra navio machucado, vou pra carnaval machucado. Cara, o Neymar precisa se olhar no espelho e enxergar. Cara, eu tô com 34 anos, eu não paro de sofrer lesões, e se eu continuar tendo uma vida social mais agitada do que minha preparação física, do que meu foco no futebol, não dá mais, Bruno. Eu acho de verdade. Não gosto, às vezes, de uma perseguição que tem contra o Neymar, mas chegou a hora dele decidir. Ele quer continuar jogando futebol em alto nível. Ele precisa dar uma segurada na vida social, Bruno. Minha opinião. E outra, fico muito chateado de ver o cara chorando, saindo de campo, torço por ele. Mas tá mais do que nítido que o corpo do Neymar não tá aguentando. Wix, uma plataforma, todos os tipos de site. Criatividade ilimitada.
Eu acho que ele vai ter problema independente da vida social dele. Eu nem entro nessa parte, que eu ignoro essa parte. Eu não tô nem aí pro que ele faz, pro que ele não faz. E não tem uma comprovação científica que é por isso que ele machuca. Então eu ignoro. Mas é um fato que ele está mais velho e ele não vai jogar com frequência. Não vai. Acho que mesmo se ele ficar em casa o dia inteiro, não vai jogar com frequência. Porque ele tem um histórico de lesão desde 2018. A gente falou dos números no Paris Saint-Germain, sempre cerca de 30 jogos, não mais que isso, e ele estava mais jovem e não tinha uma lesão de ligamento cruzado. E agora ele está mais velho, ele está com 33, ano que vem, que é ano de Copa do Mundo, ele faz 34, e tem uma lesão de ligamento cruzado aí nesse meio aí, que foi a lesão mais grave da vida dele. Então, ele não vai ter uma temporada em alto nível. Se estão esperando que ele tenha uma temporada com vários jogos em alto nível, esqueçam, não vai ter. Não vai ter. Ele vai ter alguns momentos. Isso sim, isso dá. E quando ele estiver em campo, em alguns jogos, em alguns momentos, ele vai jogar, vai decidir jogo, vai fazer gol, vai dar uma assistência, porque ele é um gênio, um cara muito fora da curva, é um gênio, é anormal. Então ele vai ter um momento ou outro porque ele é muito acima, porque ele é um fenômeno, mas não vai jogar. Bruno, sim. Vou só te cortar rapidinho pra gente voltar aí pra Rádio Jovem Pan. Em 2 segundinhos a gente já tá de volta aí pra rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Bruno Prado falando sobre a situação do Neymar. Não, ele não vai jogar uma temporada inteira, ele não vai fazer mais jogos do que ele fez na França, porque ali ele fazia 30 no máximo e estava mais novo e sem uma lesão de cruzado que ele teve quando ele já era jogador do Al Hilal, jogando pela seleção. Então a tendência é que ele jogue cada vez menos, ele vai jogar cada vez menos, ele vai jogar de vez em quando. Se a ideia do Santos ele jogar quarta e domingo, é claro que não vai dar, ele vai jogar 4, 5, 6 jogos e vai estourar, vai machucar de novo. Então, era uma ideia, se a ideia é jogar descanso de uma semana, talvez tenha que aumentar, talvez tenha que ser 10 dias, 15. Ele vai jogar de vez em quando, porque ele é um jogador que está com o seu corpo já muito comprometido pelas lesões. Ele já operou o tornozelo, já operou o joelho, ele tem muitos problemas musculares e estão ligados a isso, e com a lesão do joelho vai piorar. Ele é bem natural que um jogador que volta de uma cirurgia de joelho tenha lesões musculares com mais frequência, e ele já tinha antes. Então não tem muito jeito, ele fica chateado, ele fica triste, é normal, porque ele gosta de jogar futebol, mas ele vai jogar cada vez menos. Ele vai ser um jogador de talvez 25 jogos no ano, por aí, e em alguns momentos ele vai ajudar o time dele, pode até ajudar a seleção, como eu falei, uma Copa do Mundo não é um torneio de planejamento, é um torneio de tiro curto. Se ele estiver clinicamente bem, eu levaria, mesmo assim, do jeito que está, assim, ele está clinicamente bem, eu levaria. Tem 26 vagas, e não para jogar sempre, para ser quase um extra. Faltam 20 minutos, está 1-0 para o adversário, vai lá. É isso, não dá mais que isso. Esperar que ele vai jogar uma Copa como titular, jogando todas, acho que é quase impossível, isso não vai acontecer. É isso aí, o fim de carreira chega para todo e qualquer jogador. O Neymar não é diferente, entendeu? Para alguns chegam mais cedo, para outros chegam mais tarde. Quem não lembra do Reinaldo no Atlético? O Reinaldo foi tirado dos gramados ainda bem jovem, por uma entrada. Eu não lembro mais qual jogador, porque eu sou muito ruim com memória. Mas o Reinaldo sofreu uma entrada violenta e o problema do Reinaldo também foi joelho. O joelho é algo assim, poucos jogadores conseguem se recuperar de uma contusão grave de joelho. Vide talvez Ronaldo Fenômeno, mas o Neymar também teve um problema com o joelho. O Reinaldo no Atlético também foi afastado dos gramados por um problema de joelho. Então é futebol. Futebol. Isso acontece, para alguns acontece, né, na carreira um pouco mais cedo, para outros às vezes nem acontece, mas final de carreira chega para todo mundo. A questão do Pilhado ter falado sobre a questão da vida pessoal do Neymar, eu não sei se isso influencia tanto no desempenho do Neymar dentro de campo, não. Vou citar aqui alguns jogadores que eram farristas, passavam a noite na farra e depois de jogar no outro dia. Romário, Renato Gaúcho gostava de uma farra,
próprio Neto, até onde se sabe. Ronaldinho Gaúcho, então, esse Jô. O Jô estava largado lá no Inter, tinha sido afastado no Inter por questão de noitada, veio pro Atlético, o cara arrebentou. O Ronaldinho Gaúcho, mesmo jeito no Flamengo. Então, não acredito que a questão da vida extracampo do Neymar tenha influenciado tanto no resultado dele dentro de campo. O que está influenciando é a questão da lesão do Neymar no joelho, e que ele não está conseguindo mais jogar em alto nível. E dificilmente, eu gostei muito do comentário desse comentarista da Jovem Pan Esportes, que de fato ele não vai mais atuar em alto nível como atuava antes, depois dessa lesão. Não espere o Neymar, aquele Neymar que arrebentava no Barcelona, no próprio PSG. Não espere isso do Neymar, porque não vai rolar mais. Ele vai ser, nós vamos ver só relampejos daquele futebol do Neymar em algumas partidas, entendeu? Fim de carreira chega para todo mundo. Chega para todo mundo. Não acredito que tenha a ver com a questão da vida pessoal do Neymar, não.